Bem, então vamos iniciar a nossa última, mas tão importante, programação do dia, com o tema Como tornar o ambiente virtual e presencial ativo e colaborativo, com a presença da professora Vera Lúcia Garcia, que é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado e doutorado, também pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é colaboradora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e professora do programa FAMER Brasil para a formação docente na área da saúde da Universidade Federal do Ceará. Então, muito obrigada, professora Vera. Deixo contigo. Bom, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, a generosidade do convite. A gente está sempre feliz de estar num espaço que a gente vê gente que batalha, né, pela formação, pela qualificação da formação. Então, muito obrigada, né? E feliz também de ver aí, já conheci algumas pessoas durante esse dia, aí, de ver aí a empolgação, né, e as atividades todas que as pessoas estão fazendo aqui, tá certo? A cidade é linda, eu não conhecia, a primeira vez que eu estou em Natal. Mas eu vou pedir para vocês, vou fazer um pouco de barulho, tá certo? Vamos ver se a gente consegue sentar, fazer uma roda, né? E aí a gente olhar uns para os outros, porque falar de metodologia ativa tão tradicional tá difícil, né? Porque assim, olha, eu também tive a mesma experiência que os outros dois professores já disseram, das pessoas chegarem para mim e falarem: olha, eu tenho uma aula que eu dou, dá super certo, e eu quero transformar num curso à distância, né? Aí você olha para a pessoa e se fala, né? Quando ela não fala nada, tá bom, você vai lá e consegue trabalhar com ela bem. Mas quando ela vem achando, né, que a aula que ela dá, ela vai transformar à distância, você fala, vou ter trabalho, né? E aí vou ter trabalho, principalmente, porque ela também não deve trabalhar com método ativo, deve trabalhar numa abordagem mais dialógica, ela está provavelmente centrada ainda no ensino mais tradicional, e aí o que a gente precisa é muito mais mudar paradigma do que propriamente, às vezes, discutir, né, propriamente trabalhar nas técnicas, né, com a pessoa, né? Então, sempre que eu recebo uma proposta de um curso novo, eu penso qual será a proposta de trabalho, que a gente estabelece a proposta de trabalho. Eu nunca tenho uma coisa pronta, né, que eu vou usar sempre a mesma coisa. Então, eu olho o que ela quer ensinar, né? O que ela quer fazer. E para cada uma das coisas, a gente vai estabelecendo que metodologia a gente vai estudar, quais são os materiais educacionais que vão ter que ser aprimorados, que profissionais a gente precisa dentro daquela equipe, né? Então, por isso que eu perguntei quem vocês são. Vocês estão mais do lado do conteudista, né? Daquele lá que propõe o curso, né? Alguns estão do lado do ser discente. O meio ali, né, daquele que faz o curso virar EAD, aqui praticamente não tem ninguém, né? Então, a gente vai ter que pensar nesse sentido, porque eu proponho coisas que dentro da EAD, eu sempre acho que em EAD o curso dá mais trabalho de fazer do que um curso presencial. Porque no curso presencial você está ali, você resolve qualquer negócio, né? Não entendeu a pergunta, você explica. Né? No EAD não tem esse negócio, né? Você não vai estar lá para... E aí o negócio desanda, tá? Então, eu vou começar pensando, né? Eu queria eu vou passar um filmezinho. Essa é uma estratégia educacional, mas não é um método, tá? Guarda isso. É uma estratégia educacional, mas não é um método. Não é uma metodologia, tá? Isso é importante. Né? Material educacional não é método, não é uma metodologia. Acho que vamos começar por aí, tá? Eu vou passar um filminho, você vai se colocar nesse lugar de quem é professor e de um professor que vai ser de um ensino blended learning, híbrido, né? Que ora ele vai estar com os alunos, mas uma boa parte do tempo não vai estar com os alunos. Mas o que eu preciso ensinar, tá certo? Tem que ter continuidade, tem que ter coerência, tem que ter uma proposta. Eu tenho que saber o que é que no final daquele curso que eu estou dando, quais são as competências. E eu não estou falando de objetivo educacional, não. Estou falando de competências que ele tem que desenvolver. Tá? Competência que ele tem que desenvolver. Ele precisa sair sabendo fazer alguma coisa.
bom? Então, eu vou assistir e aí depois você vai pensar o que esse filme te despertou. Tá bom? Combinado? Pode ser que alguém já tenha assistido o filme, não tem problema, tá? Porque dessa vez você vai assistir nesse papel. Você vai assistir no papel de educador. Tá? Ou que faz o conteúdo, ou que faz a tutoria, ou que se coloca na posição de aluno que está fazendo algum curso e que está vendo se aquele curso tem qualidade ou não, tá bom? Já tem assistido o filme, não tem problema, tá? Porque dessa vez você vai assistir nesse papel. Você vai assistir no papel de educador, tá? Ou que faz o conteúdo, ou que faz a tutoria, ou que se coloca na posição de aluno que está fazendo algum curso e que está vendo se aquele curso tem qualidade ou não, tá bom? Vamos lá. Ok. O que esse filme tem a ver com você, que é educador? Tá certo? E o que esse filme tem a ver com as metodologias ativas? E aí? Vamos pensar? Então, vamos lá. Eu vou passar o microfone. Não precisa ser tradicional, na ordem, tá? Vocês podem ir passando o microfone sem sequenciar, mas todo mundo tem que te falar o que o afetou, tá bom? Porque uma das coisas que a metodologia ativa faz é que todo mundo tem que participar. Ninguém pode, tá certo? Ficar. Deixa eu só apertar aqui para ele fechar. Ninguém pode ficar sem participar. Não tem graça. Se só os mesmos falam, se só alguns dão opinião, né? Se só algum aprende. Só alguns aprendem. Todo mundo tem que participar e tem que aprender. Então, isso tem a ver com a metodologia ativa. Então, vamos pensar nesse filme, no seu papel de educador, o que ele tem a ver com as metodologias ativas? Vamos lá, posso começar aqui? Então, eu vou passar para você. Se você não quiser passar, você vai passando o microfone. Em relação à metodologia ativa, o que eu achei interessante foi que o personagem, que é o filhote, né, a ave, filhote da ave, de alguma forma ele teve que se encontrar a partir da observação, ou seja, o que ele estava acostumado, o que o modelo da mãe, dos antepassados dele, enfim, estavam executando, não foi suficiente naquele momento para ele. Gerou mais medo no enfrentamento, na primeira dificuldade, do que depois, em seguida, que ele começou a vencer o seu medo e observar. Dá a entender mais ou menos assim, a questão do autoconhecimento e da busca, da iniciativa individual na busca do seu aprendizado. Né? Mais ou menos isso. Avançar. E é um nível de consciência da própria pessoa. Não adianta ninguém de fora dizer, ó, o certo é fazer isso, porque pelo que foi visto lá, o modelo, o exemplo da mãe, né, da ave mãe, ele seguiu e não gostou, não atendeu a necessidade dele. Né? Mais ou menos isso. Bom, eu acho que o que me chamou mais a atenção é que eu creio que no final ele já começou a ensinar para os outros, né? A forma como ele aprendeu de pegar e enfrentar as ondas, né? Que o problema era enfrentar a onda. E no final todo mundo ficou, a mãe ficou olhando e ele lá, pegando tudo que era comidinha. Naquele momento, parecia assim, a mãe, quer dizer, dá a entender para nós que aquela pessoa ali era quem estava ensinando alguma coisa, mas como se fosse a mãe, porque estava ali num ninhozinho. Mas alguém que estava ali colocando um conhecimento, né, em observação, amostra, mas ela não, o que eu achei mais interessante é o espaço que foi dado para novas possibilidades.
Então, isso, assim, eu acho bem, para mim, ficou bem característico. Né? Então, é assim, ela não foi lá, puxou, exigiu, tem que ser assim, desse modelo, porque esse é o modelo que todos aqui que estão da nossa espécie fazem. Né? Então, se você não fizer desse modelo, você vai passar fome, você não vai isso. Então, deixou-se o espaço, então, havia ali uma ambiência para ele encontrar outras possibilidades. Então, isso. De alguma maneira, ali naquele espaço, havia esse espaço, né, na ambiência para isso. Eu já observei duas coisas que não foi citada aqui. Uma delas é que a mãe deixou de fazer para ele, né, que ele ficou olhando e esperando e ela não fez mais. E o outro foi que ele aprendeu com o que não era do seu semelhante. Então ele aprendeu com um serzinho menorzinho e que deu certo, né? Boa tarde. Então, assim, eu assisti o vídeo no momento que eu estou passando agora como docente. Então, eu me senti igual a ele, porque eu me senti assim. Atualmente, eu estou me sentindo na perspectiva do vídeo com dois termos assim na minha cabeça. Primeiro, que é um desafio que eu tenho que enfrentar. E o segundo é coragem, né? Ele tinha uma coisa ali para ele vencer e ele conseguiu, né? E eu tenho passado por isso porque eu já estou há 11 anos na UFRN e, assim, a nossa escola, alguns trabalham com metodologias ativas, outros não, né? Nós não temos muitos recursos tecnológicos, nossas aulas muitas vezes acabam sendo tradicionais. E aí... E também, no meu caso, as minhas disciplinas têm muito conteúdo para pouco tempo, tal. E aí também, oi? Aí eu cheguei num momento agora que o meu filho está com 9 anos, está no 4º ano do ensino fundamental. E aí eu tenho acompanhado, porque tem muitas provas, porque até simulado ele faz agora, no 4º ano do ensino fundamental. E aí eu tenho visto, acompanhado, estudando com ele. O livro dele tem um aplicativo no meu celular, porque o livro dele tem um código, que eu chego no livro com ele, a gente bota o aplicativo reconhece a folha do livro e abre aquele conteúdo com a bonequinha falando, explicando o ciclo da água, mostra de onde vem a água, evaporação, condensação, não sei o que, é uma coisa bem tecnológica, tira as dúvidas, conversa com ele. Olá, querido aluno, hoje você já reviu isso e você estudou isso com o meu filho do 4º ano, ele tem 9 anos. Aí eu me sinto assim, porque a minha casa é uma casa de docentes, né? Meu esposo também é professor. Eu fico, meu Deus, quando esses alunos do fundamental chegarem para mim, o que vai ser de mim? Porque eu sou esse passarinho aí, pequenininho, nesse contexto. Em casa, lá na escola, a professora monta várias coisas com eles. Né? Eles montam vulcão, eles montam robô. E aí... A professora de lá, do 4º ano dele, dá aula com uma lousa interativa, eles têm laboratório, eles têm material, eles já estão montando carrinho, não sei o que, eles montam várias coisas, inclusive com uma... Então, o que eu sinto é que a gente está muito longe ainda do que eu faço, pelo menos eu, com meus alunos em sala de aula. Eu achei muito interessante toda essa questão da diversidade, tudo isso, mas um ponto também que eu vejo assim, enquanto docente, a mãe deixou para intervir depois, ela foi à distância e eu, enquanto docente, talvez eu teria feito uma intervenção que não possibilitasse o aprendizado dele tanto quanto foi ali. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade enquanto docente com metodologia ativa. Isso, exatamente. Até por causa da questão do tempo e o grande conteúdo e não respeitar o aluno
o tempo dele, por causa do tempo, eu fico pensando no tempo, a quantidade, saúde do adulto, quantidade de... Boa tarde. O que chamou bastante atenção no filme para mim foi essa questão das diferenças, né, das diferentes formas de aprender. Enquanto docente, a gente se coloca no lugar da mãe, né, do pássaro, da ave. A gente ensina nesse método tradicional e, ao mesmo tempo, a gente ali deixou, o que me chamou a atenção, deixou que ele buscasse experienciar, né? Ele foi fazer aquilo que o professor falou mais cedo, qual é o estudante que a gente tem hoje, né? Qual é o mundo que a gente está hoje. Ele quer fazer mais do que só ouvir. Então, ele observou e foi. Ele observou, a mãe fez o papel dela enquanto aquela docente mais tradicional, né? Ela ensinou. E aí ele olhou, foi e viu que daquele jeito não serviu para ele. E aí ele buscou uma nova forma de tentar, né? Se eu não tenho processo de avaliação que sejam compatíveis, eu não consigo pensar nessa articulação, tá bom? Só completando essa questão do conteúdo, né? Eu até falei que a saúde do adulto, a gente, na enfermagem, acho que a maioria que é da enfermagem, a gente acaba se deixando levar pela quantidade exacerbada de conteúdo que a gente quer realmente despejar, né, para o estudante, e como se ele fosse absorver aquilo ali. Né? E não vai absorver, né? A gente sabe que não vai. Cada vez mais a gente sabe que não vai. E aí até o comentário do professor, fiquei com isso na cabeça, né? Será se todo aquele conteúdo que está previsto é realmente importante, ou será se eu não tenho uma forma, né, de lançar uma estratégia, quem sabe, para que ele busque mais, né, que se aprofunde sobre isso? Isso. Então, aí, esse é meu papel aqui. Você ficou pensando se aquilo que você faz, tá certo? Está dialogando com as coisas que a gente está conversando hoje. Hoje aqui não dá para ensinar para fazer a metodologia ativa como ela é, pura e simplesmente, porque isso depende de capacitação e desenvolvimento docente. Mas hoje, um dos objetivos é esse, é você começar a olhar o convite que eu estou fazendo aqui é que você, a partir desses disparadores que a gente trouxe para você, que você comece a olhar o que você faz. E de que jeito eu posso fazer que se aproxime ou que dialogue mais fortemente com as metodologias ativas. Esse é um convite que eu estou fazendo para você, tá bom? Vamos lá, vamos seguir? Eu sei que eu estou interrompendo, mas é que assim, se eu deixar para o final, depois eu perco as falas, tá bom? E a gente também não tem tanto tempo, então eu estou fazendo junto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Uma coisa que me chamou mais atenção nesse vídeo é o fato de que o passarinho ele não aprendeu somente com a espécie dele. Ele usou a aprendizagem do caramujo, que era outra espécie, que para a espécie dele não fazia sentido aquilo, mas ele conseguiu ir além do que foi ensinado, direcionado a ele. Ele aprendeu com outro, uma estratégia diferente, que até trouxe mais facilidade. Ele conseguiu achar onde estavam as conchas maiores, como a gente viu, ele encontrou uma grandona, enquanto os outros conseguiam aquelas pequenininhas. Então, aprender com outro, diferente da gente, no caso do passarinho, trouxe para ele uma bonificação do prêmio dele, que era achar comida. Isso, os grupos da gente, quanto mais diversos eu tiver, né, para estudar a situação problema, para fazer projetos, melhor. É isso aí. A metodologia ativa, ela gosta desse tipo de interação. Vamos lá. Boa tarde. Então, uma das coisas que eu percebi, que acho que talvez seja mau costume, não sei se esse é o termo correto, na verdade, do passarinho achar que sempre a comida viria a boca dele, a boquinha, né? Como se diz o ditado. Então, ele percebeu, na verdade, que ele precisava de outras metodologias, de outros artifícios, no caso, ele para sobrevivência. E no caso das metodologias ativas, a gente percebe, talvez, que seja necessário para o desenvolvimento do aluno, para que ele se realmente torne um ser ativo do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, você já sabe que se você introduzir metodologias ativas, o seu aluno pode reclamar. Professora, a senhora não vai dar a apostila? A senhora não vai ceder os slides? Não, não tem slide. A senhora não vai dar aula hoje? Né? Hoje a senhora não está fazendo nada, só estamos conversando.
Então, você já sabe que você terá, nesse percurso, reclamações. Tá certo? Ele também ficou lá, né? Se escondeu, foi lá para trás. E você vai ter que trazer ele de volta, né? Para motivar e buscar o conhecimento. Vai ser, está aqui no seu bolso, né? É sua competência. Ir lá pegar esse aluno, trazer ele de volta para ele continuar buscando. Tá certo? Vamos seguir? Boa tarde. Eu estava aqui pensando, o que eu tinha percebido assim, já foi dito, mas eu acho assim, que no caso da saúde, uma coisa que me chamou a atenção no filme, entre outras que já foram faladas, é que na construção do conhecimento existe o medo. Né? Isso, existe o medo novo. É uma coisa presente, né? A gente, não só enquanto aluno, mas cada um no seu lugar, o medo está presente, que é preciso, né, você encontrar formas de superar. Às vezes isso é fácil, às vezes é mais difícil, às vezes demora mais, né, para alguns. Então, acho que tem, e na metodologia à distância, isso a gente também percebe. Né? Eu também já fui tutora, já teve de um lado e do outro. E outra coisa também é da troca do conhecimento, né? De que as pessoas têm experiências diferentes, né? A mãe tinha uma, depois ele construiu outra na relação com o caramujo, né? E eu estava pensando que na saúde, a gente, enquanto no fazer da saúde, a gente tem, por uma série de motivos, corporativismo, disputa de poder, de saber, a gente tem muita dificuldade de somar com o outro, de discutir, juntar com o outro. Né? Então, um quer sempre mais, sabe mais do que o outro. Eu sei tanto mais que o outro que eu não me misturo com quem sabe menos. É tão menos que a gente não vale a pena se misturar. Né? Então, isso é muito comum no dia a dia e se dá de diferentes formas, de diferentes atos, ações. E a gente tem que estar atento a essas questões. Essa é a questão que eu estou trazendo, que eu acho que é muito comum. A gente tem uma dificuldade de lidar com o diferente. Né? Mas você trouxe uma coisa importante agora, né? Eu sei tanto que não vou me misturar. Mas, às vezes, eu sei e não valorizo aquilo que eu sei. E, na metodologia ativa, eu tenho que participar. Então, eu vou ver que aquele conhecimento que eu tenho também tem valor, tanto quanto o outro. Porque eu vou ter que participar. Todo mundo tem que participar. Então, eu coloco as relações numa horizontalidade, inclusive do professor, porque ele não é o centro da aprendizagem mais, porque ele não está ali para discutir os saberes que ele tem. Ele está para, a partir dos conhecimentos prévios das pessoas, tá certo? Verificar como é que a aprendizagem vai se dar. Então, uma estratégia, né? O disparador aqui que eu usei foi um filme, mas como é que eu estou vendo o conhecimento prévio dessa turma? Assim, ó. Sabendo o que cada um pensa, o que bateu em cada um. Essa é uma estratégia de saber os conhecimentos prévios. Aqui a gente não está gastando tempo, aqui a gente está construindo a aprendizagem. E a gente está vendo as diversas noções do que é a metodologia ativa com as pessoas. Então, quando eu tenho a fundamentação teórica do porquê que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, eu consigo saber para onde eu vou. Como é que eu vou levar o conhecimento daquela turma. Né? Porque se eu venho aqui e aí eu falo com as pessoas e as pessoas começam a falar comigo no nível bem avançado, a aula que eu trouxe eu tenho que mudar imediatamente. Né? Esse é o problema da metodologia ativa, né? Porque também é inesperado para o professor. Eu estava me lembrando, não sei se foi você vermelho ou ela. Não, foi a sua que falou do excesso de conteúdo, né? Que tem muita matéria, tem que cumprir. Eu estava. Não sei se um paralelo, um exemplo, né? Que eu vivi com minha filha e a coleguinha dela ontem. A despeito de qualquer das posições políticas de cada um, mas, enfim, eu fui assistir o filme O Processo com minha filha. Minha filha tem 12 anos, quer dizer, fez 13 agora, ainda não me acostumei com os 13. Esse é 12, já tem 13. E a amiguinha dela, no processo, aí no meio do filme, ela disse, estava na hora o advogado de defesa de Dilma, o filme fala do golpe, né? E a advogada Janaína contra, né? Aí ela olhou assim para mim e disse, assim é muito fácil, mãe, botar essa moça, ela é doente.
Uma pessoa doente. Olha o raciocínio dela. Uma pessoa doente. Ela falando da advogada Janaína. E uma pessoa tão com esse advogado dela era muito bom. É claro que ele ia ganhar. Aí, olha o raciocínio dela. Ela achou que não tinha entendido ainda. Aí a coleguinha dela disse, não, Mayara, daí que vai. Aí é que está, Mayara, a menina de 15 anos que foi com ela. Aí que está, não adiantava a inteligência dele. Aqui não cabia a inteligência, porque isso não adiantava, já estava resolvido antes. O que eu estou querendo dizer é que uma história foi contada em 2 horas, uma história no filme são 2 horas e pouco, de 2 anos. E dentro do carro, estou dando um exemplo, foi dentro do filme, mas não, dentro mas as do meninas, carro, o filme foi um disparador para as meninas refletirem. Elas do foram carro, críticas a respeito do que elas assistiram. E não é isso que a gente quer dentro dos do nossos carro, alunos? Que eles sejam críticos, reflexivos, que eles achem soluções de saúde, seja no nível técnico, seja no nível superior, seja em qualquer nível, que eles possam arrumar soluções de saúde que sejam adequadas para o contexto que ali existe. Então é isso. Se eu sou crítico para assistir um filme, eu também posso ser crítico para outras situações, porque essa não é uma competência específica para ir ao cinema. Essa é uma competência que eu vou ter para a vida toda, para qualquer situação. Tá? Então, legal que as meninas estejam fazendo isso, né? E que elas estejam argumentando uma com a outra. Olha, você usou esse argumento, mas esse argumento não é tão bom. Então, se as salas de aula não têm espaço para reflexão e para ser crítico, para eu ouvir um ao outro, como é que eu crio o aluno crítico reflexivo? Se ele só ouve o professor. Então, tem que ser ao meu espelho, né? A minha figura. Até o meu trejeito, o aluno provavelmente querá fazer no serviço dele, né? Porque ele só tem este modelo, só foi treinado. Ele foi treinado assim. Ele foi adestrado, isso mesmo. É isso que você está falando. Muitos professores usarão quando ele dá a prova, ele ainda diz lá que tem que escrever com as minhas palavras, com as palavras que eu disse na aula, não serve a do livro, de outro jeito, eu não vou considerar como uma boa avaliação. E eu posso ter escrito do meu jeito, com as minhas palavras, do meu jeito, e aquilo também tem o mesmo significado, né? Então é isso, exatamente. Eu tenho que levá-los a pensar. Então, as metodologias ativas vêm para isso, para ele ser uma pessoa crítica reflexiva. Bom, vamos lá, vocês. Oi, boa tarde. Eu já vejo assim no sentido de me sinto como filhote, né, do vídeo na docência, no sentido de sair da zona de conforto, sair do comodismo e aprender. Exatamente. Aí você tem algumas opções, né? Ou você vai, mete a cara, tropeça, se afoga, enfim, e acha, né, o caminho, ou então você pode partir desse princípio aqui, desse momento de aprendizado, e aí você já saber, na verdade, não ter que passar pelos tropeços, né? E você já saber exatamente as metodologias que você pode usar. Talvez, né? Não sei. Então, os tropeços faz parte, né? O tropeço faz parte. Se eu pensar que a vida, né, não tem tropeço nenhum, não tem jeito. Toda vez que eu trabalho com metodologia ativa, eu penso assim, que eu tenho, fiz uma oficina hoje, dei aula hoje, quando eu termino, eu vou pensar como aquilo aconteceu, para que a próxima vez eu possa fazer melhor. Tá? Então, pensar que eu vou fazer melhor não é um tropeço. Eu posso olhar dessa maneira, mas ele pode ser exatamente um lugar que me qualifique para fazer melhor. Tá? Então, fazer metodologia ativa e não ter prática reflexiva não faz sentido. Tá? Dar uma atividade, um material didático para um aluno que eu não possa refletir com ele sobre o produto, sobre o que foi feito, não serve para nada. Então, quantidade não é qualidade. Eu posso ter, às vezes, um AVA cheio de coisas em que não tem feedback nenhum para o aluno. Não se dialoga sobre o que foi feito. Para quê? Só tem um negócio lá de acertou, errou. Para o aluno pode ser muito bom se ele for um bom gamer, né? Quer dizer, quanto mais pontos eu fiz, melhor eu me sair. Mas isso não quer dizer que ele será o melhor profissional, né? Ou que ele vá refletir sobre as práticas, ou que ele vá ter
esse sentido de aprimoramento e de qualificação profissional, que é o que a gente quer. Então, é legal isso que você fala. Então, eu até hoje, você pensa que eu não faço supervisão? Amanhã eu vou falar sobre um modelo de desenvolvimento docente, mas é assim, né? Eu também faço supervisão com alguém para olhar as práticas que eu tenho, porque eu quero melhorar. Então, eu não dou só supervisão, eu também faço, né? Porque eu tenho esse objetivo de melhorar. Né? Eu também leio, eu também faço curso de outras pessoas, porque é isso, né? Senão não faz sentido, senão eu vou ficar para trás, né? E aí, como é que eu vou ser um professor melhor? E aí, nas metodologias ativas, tá? Então, educação permanente para a gente que quer trabalhar como docente é uma condição, né? É uma condição. Então, todas as instituições, quando eu faço um curso, eu não faço, assim, eu não tenho, a gente já teve um curso padrão para nivelar as pessoas. Mas para cada curso que eu tenho, eu faço uma capacitação para tutor e uma capacitação específica para os docentes. E aí a gente precisa nivelar e a gente precisa trabalhar. Mas dentro daquele curso está previsto como é que a gente vai trabalhar com aquela equipe de tutores, de conteudistas, de designs que estão lá com a gente. Tá? Vamos lá. O filme, como te bateu? E aí, só dizendo que a gente concorda com esse lado, né? Porque chegou esse lado, todo mundo, eita, a gente vai estar repetindo. Não tem problema, é a sua, porque a metodologia ativa é a sua, é o que te bateu. O que eu acrescento, né, é que ele aprendeu com caldo, com erro. Que bom. Ele levou um caldo, né? E aí ele aprendeu, e como isso fez com que a criatividade dele né? Surgisse, que ele mergulhou a segunda vez. Nenhum pássaro aprende. A mãe achava que ele ia aprender com a bolha, né? Que saía uma bolha ali, tem um alimento. Não, ele mergulhou a história do caldo e ele conseguiu enxergar por baixo d'água onde as conchas estavam. Ele disse, opa, então a próxima onda que vier eu vou mergulhar. E aí ele conseguia, enxergou a grande concha, a pequena, e é isso que a metodologia ativa faz, né? Então, se não tem incômodo, né? Não vou para frente. Se não tem mudança, não vou para frente. Então, não preciso ficar com dó das pessoas. Sentar, né? Esquentar a cabeça um pouco, pensar, ir lá conversar com outras pessoas, ler as coisas, né? Ficar um pouquinho lá, faz bem. Eu acho que né? Não faz mal para a saúde, faz bem. Mas para ser um aprendiz ativo. Se você quiser um aprendiz passivo, esquece, não dá nada disso. Dá comida na boca. E a metodologia ativa faz isso, faz com que a gente consiga que o aluno fique inquieto. Eu acho que na hora que eu deixo um aluno inquieto, eu alcancei meu objetivo. Exatamente, né? Eu preciso deixar ele sintonizado com o foco que ele tem que ter. Ok. Boa tarde. Bom, é isso. Eu acho que ele, assim, ele teve muita coragem de enfrentar o novo, né? Então, assim, é como a gente se vê sempre. Eu trabalho tanto lá na Escola de Saúde, agora mais recentemente como coordenadora das práticas do Mediutec, mas tenho também um espaço que é na Escola Técnica do SUS. Então, a gente trabalha com profissionais já formados. Então, é esse grande desafio, quando a gente pensa dessa mudança das práticas, dessa formação, desses desafios que estão postos. Por quê? Porque lá na frente a gente quer exigir de profissionais reflexivos, né? De profissionais que inovem, que enfrentem, e eles não conseguem. Ficam apáticos. Quer dizer, não foi desenvolvidas determinadas competências, ele não consegue, e aí, nesse processo diário, a gente tem esse desafio de estar refletindo, de estar inquietando, né? E que pessoas diferentes que têm muita bagagem. Né? Então, essa bagagem dos diferentes é que vai fazer a gente crescer. E cada momento que a gente está com os nossos colegas, nessas discussões, nessas reflexões, é o que permite a gente se fortalecer e crescer juntos. Né? E aí ficam mais tranquilos os pactos, inclusive os pactos quando um falta. Né? Quanto faz falta quando você está ausente da sala? Porque um a menos, a gente aprende menos, a gente troca menos, né? Então, são questões bem importantes, né? E é essa questão do aprender a aprender.
Isso, Cada um você vai falou seguir uma o seu coisa caminho. fundamental agora. Quando eu trabalho com a metodologia ativa, eu trabalho na equipe. Faltou uma pessoa essencial para o processo de trabalho. Faltou alguém essencial. Eu também eu gostei muito dessa sua fala, e eu não ia falar isso agora, mas você trouxe, acho que é um momento de pincelar, né? Porque assim, a gente tem que ter muita amorosidade, porque às vezes eu posso não ter sido capacitada. Eu fui capacitada por um trabalho burocrático, um trabalho que é um trabalho técnico, que não envolve nada de humanização. Então, eu tenho, às vezes, que ter muita amorosidade para aquela pessoa, para ela sair deste lugar que é um lugar prescritivo e ir para um lugar que é um lugar mais crítico, reflexivo, até no próprio trabalho. A gente não precisa ficar bravo com as pessoas. A gente precisa de muito amor para elas, né? Porque a mudança que ela tem que fazer não é uma mudança de conhecimento. É uma mudança de atitude, de postura. E isso é muito difícil de fazer. Alguém já tinha falado aqui que a gente precisava fazer a mudança no papel do professor, acho que vocês tinham comentado. Também o profissional precisa fazer isso. A metodologia ativa, por isso que a gente trabalha com competências, né? Na metodologia ativa, a gente se aproxima do conceito de competência. Porque eu preciso ter, tá certo? Outras atitudes, outras posturas. Né? E nem sempre eu estou aberta como esse passarinho aqui que estava, né, para essas mudanças. A gente tem que entender a dificuldade e o sofrimento que a pessoa está passando e, às vezes, o esforço que ela está fazendo para fazer pequenas mudanças. Então, o professor de metodologia ativa tem que ter um olhar amoroso, né, tá certo? Para essas possibilidades, para essas mudanças. Certo? Não pode esquecer disso. Porque, senão, se a aprendizagem é um sofrimento, ela não é significativa. Ela me afasta, né? Se é sofrimento, ela me afasta daquilo que eu quero. Então, a aprendizagem ela tem que ser significativa, mas ela tem que ser uma aprendizagem significativa que eu consiga ver que estou produzindo mudanças, que a minha equipe sente a minha falta, né? Que as metas que eu tenho, a gente está mais próximo delas. Tá? Às vezes, a gente é muito tradicional nos papéis que a gente tem. A gente fala que a gente é ativo, que é crítico reflexivo, mas vai lá e dá uma bronca, né, que ninguém mais esquece da bronca que levou, porque, de repente, fez alguma coisa diferente ou fez alguma coisa que era inadequada. Né? Então, metodologia ativa é respeitar o tempo do outro e entender o tempo que ele precisa para aprender. Vamos lá. Boa tarde. O que me chamou mais atenção foi o início do passarinho fica lá com a boca aberta, querendo tudo pronto, né? E assim, a mãe que chama a atenção que não, que ele vai ter que ir à luta, que vai ser daquela forma. E eu fico pensando, será que eu como o professor, será que eu seria capaz disso? Eu chegaria lá e talvez tentasse fazer de forma diferente, entende? Mas assim, eu achei importante aquilo de ver que ela diz, não, você tem que encontrar o seu caminho. O seu caminho, a partir de agora, é dessa forma. Então, eu acho Mas legal que você está trazendo isso, porque, é claro, se eu não vou refletir sobre nada, eu vou lá e eu vou dar a comida do mesmo jeito. Quando eu passo a refletir, eu posso ainda dar a comida, mas falar, eu preciso de uma outra estratégia. Porque daí eu já estou incomodada. Eu estou no processo de mudança, né? E aí eu vou buscar novas estratégias, tá certo? E ele também, você vai falar para ele, então essa daqui não era a comida que eu devia te dar. E aí ele vai olhar e falar, será que eu tenho outro jeito também? Então, é isso, né? A gente sempre volta para o padrão mais natural que a gente tem. Mas a capacitação em momentos como esse são para isso, para eu avançar, né? E para eu arrumar pequenas estratégias que me permitam estar mais próxima desse processo, que é o processo de ser um professor que está mais voltado aí para um ensino centrado no aluno, tá bom? Mas é legal, a gente não pode esquecer disso, porque senão eu vivo só o professor que dá a comidinha, tá bom? Vamos lá.
Você ganhou o livro, olha que beleza, hein? O que me chamou a atenção. Tá. O que me chamou a atenção foi assim que o passarinho era aquele filhote, mas ele tinha uma noção, ele tinha ideia do que ele queria. O objetivo estava colocado para ele porque ele via que cenário ele tinha, né? Então assim, ele queria algo que era conquistar aquele alimento, desenvolver aquela competência que os outros tinham. E aí ele não se sentiu, não foi suficiente para ele o exemplo só daquela mãe ou pai que estava ali, né? Então eu acho que deve ser um fator assim principal, né? Isso, O ele tinha estudante tem que ter motivação, né? clareza, né, do objetivo, e aí isso alimenta a motivação dele, porque às vezes ele não entende a metodologia, não entende o percurso, mas se ele souber o que ele quer, aí ele caminha bem, né? Exatamente. Agora a gente vai chegar, aluno, para gente que não sabe necessariamente o que ele está fazendo ali. Ou que está insatisfeito com as suas práticas. Mas aí né? o Então nosso também é papel, papel né? nosso, Falar, às vezes, deixar voltar, né? E discutir com ele os objetivos, o que é aquele curso, por que ele está ali. Às vezes eu preciso dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Então também a gente precisa singularizar isso, porque a gente tem essa diversidade muito grande. Eu não sei a experiência que vocês têm com cursos, mas muitas vezes por que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo esse curso de especialização? Porque o meu chefe mandou. E aí você pergunta, por que o seu chefe mandou? Ah, porque eu sou novo lá e aí ele me mandou. Eu não me dou bem com ele, ele me mandou. Então, também nos processos de trabalho, a gente às vezes precisa recuperar, né, o papel, a importância, o perfil, né, as competências que vão ser desenvolvidas, tá? Porque a gente está falando principalmente no nível técnico, às vezes, né? Às vezes é isso. Mas quando a gente trabalha com metodologia ativa, as pessoas, toda vez que isso é uma coisa importante, toda vez que eu trabalho com um espaço que é um espaço dialógico, os preconceitos virão. Assim como também as pessoas que não têm os preconceitos, que têm posturas que são melhores. Então, muitas vezes, eu sei que é muito difícil para os facilitadores, mas é papel do facilitador pôr em reflexão essa fala, né? Que é uma fala agressiva, que é uma fala que não coaduna com os objetivos daquele curso, né? Porque a gente, às vezes, tem a mania de colocar tudo debaixo do tapete. Então, veja, se eu tenho um grupo tutorial, eu tenho que pôr em reflexão isso. Não precisa ser exatamente naquele momento, mas toda metodologia ativa precisa de avaliação. E precisa de avaliação, autoavaliação, eu digo como eu me senti, eu digo como meu grupo se saiu, né, reforçando a ideia do que você falou, da importância do grupo, e eu digo como o meu facilitador está facilitando também. Então, o professor ele também tem que ter sensibilidade e ele tem que ter um pouco de desapego da figura do professor para ele entender que ele também pode receber críticas naquele momento. E aí, os feedbacks dos pares são muito importantes para colocar essa situação em reflexão. Se os pares não colocarem, é papel do facilitador falar para o aluno e fazer a avaliação desse comportamento que surgiu. Então, a metodologia ativa é muito difícil para o facilitador, porque ela sempre vai estar trabalhando com o inesperado. A gente faz com os coordenadores de curso, com os conteudistas, um perfil, mas isso não quer dizer que todo mundo respeite esse perfil. E, às vezes, a gente come bola, não é come bola no sentido ruim, mas é porque a pessoa tem o perfil mesmo, ela está no cargo-chave. Você não imagina que ela vai vir porque o chefe mandou, mas o nosso contexto pode ser esse. Então, veja, isto é importante, porque se eu não coloco em reflexão, essa pessoa, do ponto de vista atitudinal, do ponto de vista da postura, ela sai exatamente, ela pode sair com conhecimento, mas ela não sai com o desenvolvimento de competências adequadas que a metodologia ativa precisa dar. Tá bom? Vamos seguir para a gente ir terminando? É porque eu ia terminar. Só uma coisa que eu também percebi naquele pai ou mãe que estava lá, é que havia já por ser pai ou mãe, digamos assim, uma compreensão do filhote que tinha. Não é? E assim, quando a gente está em ensino e saúde, a gente trabalha com pequenos grupos nas práticas. E a gente sabe que tem grupo que a gente deixa fluir. Isso. E eu digo ao grupo, né? Olha, eu comecei aqui no centro, às vezes aqui ao lado de vocês, e vocês viram que eu terminei lá atrás. Porque o grupo, às vezes, flui.
né? Aquela prática que ele faz, um ensina outro. Quando você vê, eles estão fazendo, se ensinando sozinho. Esse grupo é o melhor de todos. Esse está no ponto, né? Porque daí você não precisa nem facilitar. Ele está fluindo, exatamente. Aí tem outros que têm a diversidade. Você coloca um que tem, né, tem facilidade numa coisa, com outro que tem dificuldade. Mas algumas vezes tem situações também que não fluem. E que você tem que estar lá do lado. Aí você separa alguns que já têm aquela habilidade, já vai fazer outra coisa, e você fica com aquele que tem mais dificuldade. Então, assim, às vezes eu fico pensando em que momento eu realmente consigo fazer esse processo, né? Ajudar para que o processo seja ativo, porque alguns não conseguem fazer. Então, aí está na competência do professor. Então, para ser um bom professor de metodologias ativas, eu preciso dominar o trabalho de grupo, gerenciar grupos. Eu tenho que gerenciar conflitos, eu tenho que trabalhar com liderança. Então, também para ser um bom facilitador, eu não posso ter medo de conflitos dentro do grupo. Os conflitos dentro do meu grupo, eles têm que ser esperados, porque se eu tenho pessoas diferentes, eu posso ter divergências. Os meus alunos vão ter que entender em algum momento que divergência é bom, porque me faz pensar. Aí sim, buscar na literatura, né, quer dizer, buscar evidências, né, é que vai me trazer aí uma fundamentação para uma postura ou para outra. Mas no grupo, eu também tenho que ser um bom, ter um bom background de como o grupo funciona e de como eu gerencio esse grupo. Porque as pessoas vão fazendo os papéis. O Mário mostrou de manhã uma figura que tinha lá um dormindo, dois conversando, não é isso? E tem aquele que só faz pergunta, tem aquele que só critica, tem vários papéis dentro do grupo. Se eu não souber gerenciar isso, tá certo? Eu não tenho um bom grupo. O que a gente faz para resolver isso? Contrato de trabalho. Que todo mundo tem que falar, que as falas têm que ser respeitadas, e eu faço contrato de trabalho à distância também, a mesma coisa. Todo mundo tem que participar. Se eu estou no presencial, não tem que usar celular. Ninguém nasceu no cordão umbilical com celular, só aquele boneco do Mário de manhã, que já nasce, né, com um tablet, tá certo? Mas ainda a gente não está ligado, eles podem desligar, colocar no vibra. Então, eu vou fazendo pactos de trabalho com as pessoas, na medida que essas coisas vão acontecendo. E os pactos são do grupo, não sou eu que tenho que cobrar. É o grupo que tem que se gerenciar. Por isso que eu sou mediador, facilitador. Eu não sou o professor que detém o poder e dou a nota. O grupo tem que se gerenciar. Então, é um contrato que todo mundo tem que olhar e cuidar uns dos outros. Tá? Na metodologia ativa, tem que ter um pouco por esse lado. Tem que ser isso. Os pactos de trabalho eles têm que ser bem estabelecidos. Vamos lá. Acredito como é bastante interessante, de repente, perceber o que é ser um passarinho pequeno o tempo todo. Não é ter um passarinho pequeno, é ser um passarinho pequeno em tempo integral. Em tempo integral, por que tempo integral? Né? Às vezes, trabalhar numa turma que você entra no primeiro dia do semestre e só sai no último dia do semestre, e eu dou aula todo dia a mesma turma, 5 disciplinas, 5 componentes curriculares, a pessoa olha assim, você de novo aqui na sala. Aí, professor, qual é a aula de hoje mesmo? É da segunda, quarta, das terças e quintas, é qual? Então, esse desafio de ser eu vou ser sempre esse passarinho pequeno em tempo integral, vou ter que estar aprendendo sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. E algo interessante é essa capacidade de ser aprendente e ensinante até dentro de casa. Como Elisângela, a minha esposa é professora de educação infantil. E eu tento fazer a transposição didática pedagógica dos materiais que ela trabalha com os alunos, crianças, passarinhos pequenos, e aplicar para os passarinhos ditos grandes, os passarinhos grandes. Mas como dá certo quando a gente às vezes faz isso? E às vezes um pouco do que eu trabalho em sala de aula, minha esposa percebe e leva para trabalhar com as colegas dela. Então fica uma coisa super interessante e naquele aspecto daquela ave, né? O que é ser uma ave que tem asas, mas não usa suas asas para escapulir daquela onda que vem. Eu talvez não tenha experiência em voar, mas eu sou uma ave, eu sou capacitado ao voo, mas eu não usei a minha capacidade de voo. Eu usei uma coisa que eu nem tinha. Olhando ali, pela biologia, não parecia ser uma ave aquática. Então, ela não era uma ave aquática, mas ela precisou se tornar aquática e abrir mão do próprio talento que ela tinha, que seria o de voar. Mas ela inovou e utilizou uma outra estratégia, né, de fuga e de aprendizagem.
Mas é muito desafiador ser passarinho pequeno o tempo todo. Eu sempre vou ser pequeno porque vou sempre estar sendo desafiado a aprender algo diferente, a utilizar algo diferente, quer seja no técnico, no tecnológico, na pós-graduação, nos cursos FIC. São grupos tão distintos. Mas a gente sempre é um passarinho pequeno numa hora dessa. Mas é isso que te encanta, né? Em ser professor, né? Vamos lá. Assim, eu me atendo ao filme, eu concordo com Laís e a outra colega ali. O que destacou mais foi a mim, né? Foi a questão do passarinho aprender com um caramujo lá que era o diferente e aquilo ali sintetizar um novo conhecimento para ele. Então, acho que foi isso que destacou mais. Legal. Boa tarde. Para mim, eu me senti como se eu fosse um passarinho pequeno. Também, e aí eu concordo com ele. Porque, assim, eu ainda não... Eu faço doutorado, ainda não sou docente efetiva, mas fui docente substituta. E fui docente substituta, e aí eu fui mãe. E aí, depois que eu fui mãe, é que eu percebi que, assim, que o meu processo de construção para ser docente, eu tinha que desconstruir. Né? Porque hoje a minha filha ela tem 1 ano e 10 meses. E, na verdade, educar é muito difícil. Né? Então, assim, por muitas vezes, eu estou começando a perceber que eu realmente sou uma facilitadora. Né? A aprendizagem acontece na vida, né? Isso. E aí eu me senti muito como esse passarinho, né? Que aí agora eu tô no doutorado e, assim, eu não quero ter que chegar na docência para poder aprender a metodologia ativa. Né? Eu estou tentando fazer isso antes, né? Até por questão, assim, de construir algo novo, que para mim isso daí é muito novo. Né? Então eu me senti como realmente um passarinho que está aprendendo, que está lutando. Assim, construir é uma das palavras que a gente usa muito na metodologia ativa, porque a gente tem uma base teórica, que é o construtivismo, né? Que a gente usa dentro, né? Algumas vertentes teóricas usam para explicar como é que eu aprendo e como é que eu trabalho dentro da metodologia ativa. Né? Então, construir tem muito a ver com as metodologias ativas. Né? Aqui a gente está fazendo exatamente isso. A gente está conversando e uma pessoa está afetando a outra. Porque, provavelmente, cada um bateu em si, né, uma ideia, mas na hora que eu começo a escutar os outros, eu começo a ativar diferentes perspectivas a partir do mesmo disparador que eu tive. Então, eu começo a ter um olhar que é um olhar mais amplo sobre a mesma questão. Bastante atenção foi a questão, né, daquela figura que a gente acredita ser o docente, né, que seria o pássaro maior, aparecer no início, provocando. Ele some daquele espaço que deixa de ser de ensino e passa a ser de aprendizagem. Né? O passarinho pequeno ele vai ali experienciando tudo, mas ele volta no final, né, para ver se aquela experiência deu certo, né, para ficar feliz com o aprendizado do outro. E aí o que me veio na mente, né, foi uma frase que a gente sempre escuta, que em metodologias ativas você tem que trabalhar menos que os alunos. Os alunos precisam trabalhar mais que você e isso precisa ser um indicador. Naquele momento, óbvio que antes você trabalhou muito para fazer aquilo acontecer. Mas no espaço de aprendizagem, quem tem que ser o ativo, quem tem que estar ali mobilizado é o aluno. O professor ele tem que estar de fora mediando esse processo. Isso. A gente trabalha muito antes no planejamento. Então, escolher uma situação problema para levar para os alunos demora muito tempo. Né? Eu tenho que fazer aquela situação, eu tenho que pensar, eu tenho que ver qual é o objetivo educacional, que competências eu vou ter. Mas é claro, a hora que eu processo a situação problema, né, que eu vou lá, faço o brainstorm, vejo as hipóteses que os alunos têm, faço uma questão de aprendizagem, aí é um papel mais dos alunos mesmo ali. Tem que ser a questão de aprendizagem daquele grupo, daqueles alunos, não a minha questão de aprendizagem, a que eu queria que os alunos fizessem. Tá? Quantas vezes eu faço uma situação problema e eu tenho uma intencionalidade educacional, mas o aluno tem uma lacuna de conhecimento que é anterior e o que aparece é a lacuna de conhecimento.
Né? Não adianta, eu vou ter que fazer uma outra situação para resolver aquela lacuna de conhecimento ali daquele grupo e depois fazer um outro disparador para que eles possam aprender. Então, assim, eu tenho, quando eu estou trabalhando com metodologia ativa também, não necessariamente tudo está pronto. Só porque eu fiz está pronto. Porque o caminhar do grupo implica em reolhar a cada dia aonde ele chegou e o que é que ele está precisando naquele momento. Tá? As coisas, não adianta fazer o PowerPoint de todas as aulas, porque não vai virar. Tá certo? Sobrou coisa, professora Vera? O que bateu em você é o que sobrou. Porque Bom, isso da metodologia. Não me interessa a pergunta do outro. Eu tenho uma coisa de grupalidade, mas eu tenho também, né, o meu momento, a minha questão. Eu tinha feito alguns registros aqui. O que mais chamou a atenção inicialmente é a persistência. Então, eu acho que decidir por utilizar metodologias ativas, ela requer uma persistência muito grande no seguinte sentido, é que possivelmente nós já deveremos ter um conteúdo técnico sobre aquele assunto que nós estaremos discutindo com muita tranquilidade. Para isso, nós tivemos até uma formação tradicional que nos permitiu isso. Agora, transformar esse conteúdo em uma, entre aspas, em uma técnica que me permita que essa reflexão venha de uma forma ativa, para mim é o maior desafio, porque assim, quantas vezes a gente propõe uma discussão em uma metodologia ativa e aquele grupo ele não consegue acompanhar, ele não consegue chegar ao ponto que nós tínhamos previsto. Algumas vezes, sim, isso acontece. E aí, o que você tem? É como você fala, não dá para deixar para depois. Então, ao mesmo tempo que você está preocupada em acrescentar o seu conteúdo ao grupo, você está fazendo um planejamento estratégico na sua cabeça de como levar aquele grupo a pensar sobre o tema. Então, assim, eu acho extremamente desafiador. Agora, ao mesmo tempo, eu falei em persistência, por quê? Porque a gente também vai se habituando. Eu acho que você vai melhorando um pouco, mas a cada dia que você usa mais a metodologia ativa. Então, nesse sentido, ele é interessante pela possibilidade nossa de abertura para o novo. Eu estou aqui brincando com esse celular, porque, como eu não peguei minha pasta, eu estou anotando no celular aqui minhas considerações da aula. E lá na sala de aula, quando a gente vê os alunos mexendo assim no celular, a gente já acha que eles estão no WhatsApp. E algumas vezes a gente chega e não, eles estão fazendo o que eu estou fazendo agora. Então, a abertura para o novo. Eu estou aqui digitando no celular porque eu precisei colocar minhas opiniões dessa forma. Tranquilo, professora, toma uma aguinha aí que eu vou continuando aqui. Então, isso eu acho que é muito importante. Outra coisa que me chama... Você prefere que eu pare ou a gente vai conversando? A gente vai conversando, né? Outra coisa que me chama a atenção é a necessária humildade, né? Assim, utilizar a metodologia ativa nos deixa mais vulneráveis. E aí você tem que ter aquela humildade de, naquele momento, não conseguir discutir da forma como aquele aluno desejaria. Então, você se expõe mais. E isso é uma questão muito interessante. Por quê? Porque ao desenvolver essa humildade, você também afeta as pessoas. Então, você afeta no sentido positivamente ao se colocar, em alguns momentos, em posição de igualdade. Isso você traz o grupo junto para você. Então, é isso. Eu acho que é uma forma de trabalho que... Não há questão quanto à sua, a gente não questiona de forma nenhuma quanto ao seu formato, quanto às suas possibilidades, suas capacidades, mas nós temos um caminho aí a percorrer no sentido de aprimorar a forma de possibilitar essa discussão. Bom, quase parando de tossir, tá bom? Ele fica bravo quando ele sai da zona de conforto. Né? Ele fica revoltado com a mãe, porque a mãe... Aí a gente já pensa na escola, né? Mas o professor Mário dá muito trabalho, o outro professor não. Eu prefiro a aula do professor fulano, que dá menos trabalho. Então a gente tem que pensar que isso tem que ser um pacto entre os docentes.
para as escolas que usam a metodologia ativa, tem que ser um pacto. Eu não sei como é a vivência de vocês, mas na escola que eu estou, a gente tem professores que trabalham com metodologia ativa e a gente tem professores que não trabalham. Então é complicado, porque os alunos eles vão comparar. A experiência que eu tenho é que o aluno reclama da metodologia ativa no primeiro momento. Depois que ele entende, ele não quer voltar mais. Porque ele quer pensar, ele quer avançar, ele quer criar. Então, eu acho que a gente tem que entender que são fases e são momentos. Saber que o aluno reclamará, que você está pedindo a participação dele, não, professor, eu falo pouco. Não. Não faz mal que você vai falar a mesma coisa. Eu quero ouvir a sua opinião. É idêntica de fulano, mas eu quero ouvir a sua. Não é para você falar que é igual a de fulano. Eu quero ouvir as suas colocações. Então, são coisas importantes, porque a gente está desenvolvendo capacidade de comunicação em todos eles. E ele tem que se colocar também. Então, é difícil esse pacto. Agora, para resolver o pacto, só com desenvolvimento docente. Então, por exemplo, a gente tinha uma disciplina, até amanhã eu vou mostrar, eu chorei, gente. A gente tinha uma disciplina que a gente era 10 tutores de integração ensino-serviço. Eu vou trazer a experiência para vocês amanhã. A gente tinha reunião semanal de alinhamento com os tutores. Senão, cada um sai desenvolvendo competências totalmente dispareadas. Então, essa questão do pacto dos docentes, né? No meu caso, assim, claro que é possível uma construção a longo prazo, é uma questão de alinhamento realmente, de estratégias, de conceitos e tal, mas há um curto prazo, por exemplo, assim, claro que deve se construir, né? Mas, por exemplo, na minha escola tem professor, eu disciplina de 30 e disciplina de 105 horas. Então, são disciplinas que eu trabalho bem de forma diferente, porque eu tenho disciplina de 30 horas, que são 6 dias de aulas, que eu tenho que desenvolver competências estritamente técnicas para ele proteger o paciente, de infecção hospitalar, vamos dizer assim, que é o termo que as pessoas mais entendem. Então, eu tenho 6 dias para desenvolver técnicas nesses alunos, para proteger ele como trabalhador frente aos riscos biológicos e proteger o paciente. Em 6 dias é bem extenso o conteúdo, é muito conteúdo em 6 dias, com visita técnica, com seminário. E aí cada aula é uma aula diferente da outra. E tem aula prática, tem prova, porque como é um conteúdo que sempre cai em concurso público. Eu vou só te interromper. Qual é a competência que ele tem que ter? Ele tem que lavar bem as mãos, por exemplo? Ele tem. Então, veja, quando eu trabalho com conteúdo, ele é extenso. Quando eu trabalho com competência, é o que eu preciso aprender. É o que eu preciso aprender. As estratégias, eu vou mesclar dentro desse processo. Então, toda vez que eu tenho um curso, se eu não tenho uma matriz de competência, eu vou pondo conteúdo e eu preciso cada vez mais de horas. E aí eu tenho uma discussão que eu preciso de horas aula. Se eu tenho, o que ele precisa aprender a fazer lá na prática, em que nível de competência ele tem. Porque uma coisa é assim, ó, eu preciso aprender a lavar a mão, um nível de competência. O especialista, ele precisa, além de lavar a mão, ele precisa aprender a instrumentar, não sujar o campo lá da operação, sei lá. Estou chutando, tá? Você vai desculpar se eu errar. O outro, que é o mais proeficiente, ele vai precisar aprender isso e vai aprender a separar lá o lixo, o que é, o que não é adequado e como que ele vai descartar. Só para dar um exemplo. Se eu trabalhar com conteúdo, eu vou trabalhar com muitas coisas. Mas se eu trabalhar com a competência, todas as situações que eu estou colocando ele em situação de aprendizagem são situações que eu estou trabalhando com conteúdo. Então, é diferente pensar na metodologia ativa a partir do conceito de competências, tá? Para completar o meu raciocínio, então, uma disciplina é 30 horas e o conteúdo é bem técnico, tal, ele tem que fazer aquilo. Outra disciplina de outro professor vem com 60 horas, 70, 80, é para discutir território, cidadania, políticas. Então, eu vejo que
a área dessa professora, por exemplo, ao meu ver, assim, eu acho que permite mais ela desenvolver metodologias ativas do que a minha. Pode ser que eu esteja errada, mas eu penso que ela consegue bem mais dialogar com essa parte de cidadania, território, o SUS, as políticas, com os alunos, com a carga horária bem o triplo da minha do que eu. Então, mas está na competência ter proficiência técnica. Quando eu quero ter uma eficiência como essa, eu preciso repetir muitas vezes essa ação. Não é isso? Então, é óbvio, não dá para ser dialógico, né? Mas ele tem que ser crítico, reflexivo para ter mecanismos de que permitam a ele monitorar a prática dele, se ele não está fazendo nenhuma besteira do ponto de vista da segurança do paciente. Mas é óbvio, ele vai ter que exercitar aquela lavagem de mãos 500 vezes. 500 vezes. É diferente do território, que ele não vai ter que fazer isso. Então, é óbvio que a gente tem que adaptar as estratégias educacionais ao que eu estou trabalhando. Na sua disciplina, o sujeito tem que fazer. É óbvio, né? Ele tem que fazer, ele tem que adquirir competência no sentido técnica. Mas ele também tem que arrumar mecanismos de verificar quando que ele está errando. Ele não pode esquecer. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo? Porque senão ele faz mecanicamente, também ele não sabe por que ele está fazendo, ele não vê sentido naquilo. Aquilo não tem significado e não tem um impacto na prática dele. Aí, por causa disso, eu tenho a oportunidade ainda, no mesmo curso, de ter uma biossegurança 2, que aí na 2 aí que eu consigo sair de cena. Então. Aí eles que vão montar a estratégia de adesão, que vão refletir. Aí nessa 2, porque eu não tenho sêmio antes de mim, o pessoal de sêmio. Na 2, que eu não tenho um sêmio me cobrando, assim, que ele passe assim, com essas técnicas, aí na 2 eu consigo que ele construa. Então, para mim, além de ter essas disciplinas, todos os professores deveriam ter sido capacitados para trabalhar transversalmente a biossegurança. Porque segurança do paciente, ele tem que ter lá no território, quando ele entra na casa de alguém e avalia um paciente, ou ele está dentro da UBS, e até o centro cirúrgico. Então, biossegurança deveria estar em todas as atividades. E todos os professores têm que se sentir responsáveis por trabalhar esse aspecto. E aí não é realidade, porque quando chega em Bio 2, que é eles que montam e fazem, eles dizem, mas professora, porque Bio... Também tem a avaliação do programa. O seu aluno, ele está dizendo para você que no seu programa existe uma lacuna. E ele sabe que lacuna que é. Ele está dizendo para você que tem uma lacuna, porque isso, o fulano de tal não sabia, o fulano de tal. Então, assim, faz parte do processo de reforma, entre aspas, curricular, ou pelo menos de um alinhamento curricular, introduzir essas mudanças, que não necessariamente precisam ser mudando a matriz ou mudando o currículo, mas que precisam de um alinhamento entre os professores que estão todos ali. Tá? Vou tentar fechar algumas coisas do que a gente discutiu aqui e algumas coisas que eu acho que ainda não apareceram. Tá bom? Eu acho que a gente não tem que discutir se é 6 ou 9. A gente tem que encantar os alunos. Se o aluno estiver encantado pela profissão que ele tem, se ele estiver encantado com o curso, e ele pode estar encantado porque simplesmente aquele curso é a primeira oportunidade que apareceu na região dele, né, que foi o que vocês disseram de manhã na mesa de abertura, que as pessoas, vocês têm uma altíssima taxa de adesão porque aquele curso está numa região que aquela é a única oportunidade que ele está tendo. Se ele está encantado porque aquela é a única oportunidade, mas se ele também está encantado porque aquele curso tem um material lindo, porque aquele curso faz ele pensar sobre a prática dele, aquele curso dialoga com ele sobre coisas que ele faz, que têm significado para ele, tá certo? Ele vai ser uma pessoa de boa adesão e encantada pelos cursos. É esse a pessoa ideal que a gente quer, né? Que a gente gostaria de ter. E aí, olha, a gente tem um professor, um estudante do século XXI, o Mário trouxe isso, né? A sala do século XIX, que é aquela sala com cadeiras, né? E a gente tem um professor do século XX. A gente precisa, né, para a educação à distância, ou mesmo para as metodologias ativas, estudante que tem dúvida e problematiza,
uma sala que convida e desafia e um professor que estimula e provoca. Então, o que a gente precisa hoje é professor que faça boas perguntas, não que dê boas respostas. Nosso papel mudou. A gente tem que fazer boas perguntas a partir daquilo que o estudante traz como dúvida, como problema, né? Como uma questão a ser resolvida. Tá? Daí, né, a gente trabalha. Acho que o Feimer traz bem claro para a gente a questão da andragogia. Né? Não é todo mundo que usa o nome andragogia. Né? Tem pessoas que entendem que aprendizagem é aprendizagem, então as questões da pedagogia podem também ser utilizadas, mas na literatura, especificamente da educação das profissões da área da saúde, a gente tem muito esse termo andragogia. Tá? E a gente vai falar de educação de pessoas que são adultas. E vocês trabalham, independente dos cursos, com jovens adultos. Na verdade, vocês trabalham, inclusive, com adultos, às vezes, de uma idade já mais avançada, dependendo do curso que vocês estiverem envolvidos. Não é isso? Atendente de enfermagem tem uma tendência, às vezes, a ter uma idade média mais avançada. Pelo menos em São Paulo, às vezes, a gente vê várias pessoas com idades mais avançadas tentando ser uma reinserção dentro do mercado de trabalho. Né? Quando a gente pensa na metodologia, a gente tem que pensar como é que a gente vai fundamentar. Então, o construtivismo é uma das abordagens para a metodologia ativa. O behaviorismo é aquele estímulo-resposta. Eu faço, você responde, eu digo que está certo. Então, eu posso pôr um texto numa plataforma e não ser construtivista, e não ser metodologia ativa, porque eu ponho lá, ele responde 4 alternativas e está lá, certo? Parabéns, você acertou. Isso é uma metodologia behaviorista. Tá? Isso não tem nada de crítico reflexivo, mesmo que a pergunta seja uma pergunta que pode levar ele a um tipo de reflexão. Tá bom? E aí a escolha da metodologia. A metodologia ela tem que ser centrada no estudante, ela tem que ter, né, claro, desafios, e ela, claro, tem que envolver, no caso dos cursos híbridos, a tecnologia. Que tecnologia eu vou utilizar? Eu vou usar webconferência? Webconferência é o quê? Conferência. É uma aula tradicional. Tá claro isso para mim? Oi? Tadinho. Sua era uma conferência. Mas era uma conferência. Tá? Era uma conferência. Então, veja, uma webconferência quer dizer que eu tenho uma conferência pela web. Ela pode não ter nada de dialógico. Ela pode ser absolutamente tradicional. Alguém que fala e eu não sei os conhecimentos da plateia. O Mário, dentro da conferência dele, ele buscou saber o quê? O que as pessoas usavam de metodologia ativa. Então, ele usou algumas estratégias para grandes grupos que pudessem aproximar, né, esse grupo ao que ele ia dizer. A gente tem algumas estratégias para isso, o TBL, né, algumas coisas são um pouco para trabalhar com grandes grupos. Tá? E veja bem, né, a gente tem que trabalhar com competências. Então, eu tenho que trabalhar com pensamento crítico, com comunicação, com trabalho em equipe, tá certo? Com autonomia dos estudantes e com flexibilidade e adaptabilidade. Então, independente de qual seja o tema que você vai fazer o conteúdo, se você não adequar o conteúdo a essas questões, você pode estar fazendo lá na plataforma uma coisa absolutamente tradicional. Se você não pensar que o texto do livro que você escreve tem que ser crítico-reflexivo, que tem que fazer perguntas, né, que a pessoa tem que pensar, o fórum, que é para ele ir lá e fazer uma resenha do texto que ele leu, pode ser absolutamente tradicional. Se o fórum não for dialógico, ele continua no método tradicional. Tá? Se o presencial não dialoga com o virtual, para que ele existe? Agora, o presencial é fundamental, gente. A aprendizagem não tem que ser significativa? Se eu não tenho vínculo, vai funcionar à distância? Não. Então, o presencial, quando ele for planejado, ele precisa de estratégias de interação. Eu não estou gastando tempo com isso. Ao contrário, eu preciso de estratégias de
trabalho de equipe. Eu preciso gastar tempo fazendo essas pessoas trabalharem juntas e se alinharem. Eu preciso preparar as atividades que sejam críticas reflexivas para o período à distância. Porque se eu não fizer isso presencialmente, não sai. Não sai depois. Porque aí vai faltar vínculo, vai faltar tempo, vai faltar um monte de coisa. Então, o planejamento do presencial ele tem que ser muito articulado com o que eu quero fazer à distância. Senão, não faz sentido. E tem que ser alinhado com a metodologia, porque senão, de novo, eu continuo um professor tradicional. Tá? Eu continuo um professor tradicional. E aí, tudo bem, você pode trabalhar com os objetivos de aprendizagem lá, o Mário trouxe lá para a gente a taxonomia de Bloom, né? A gente tem que chegar na metacognição, que é refletir, né, sobre esses processos, tá bom? E aí eu tenho que fazer um desenho curricular lá, conteúdos, tenho que fazer um material disponibilizado para essas pessoas. É difícil fazer material? Precisa daquelas equipes? Precisa. Agora, eu posso uma vídeo. Claro que ela tem lá um estúdio, a moça, né? Ai, que lindo, maravilhoso. Lá a gente faz com celular, às vezes gravando, ou faz. Oi? Então, ou a gente faz com câmera, né? E aí faz, viu, gente? E faz, né? Não tem problema de fazer, não, tá bom? Essas são as metodologias que vocês disseram hoje de manhã que conheciam muito, tá certo? Na verdade, vocês falaram muito que conheciam a aprendizagem baseada em problemas, o PBL. Quem trabalha com PBL aqui? Quem já trabalhou com PBL aqui? Você trabalhou com PBL como? Sou concursada e trabalho, todo mundo trabalha com PBL. Então, o currículo é um currículo, baseado em problemas. Então, Sim. você recebe as situações problemas, e aí como é que você faz? Juntos, reunimos muitas Então, conta como é o processo. reuniões. Conta um pouquinho para o grupo. Então, veja, ó, vou fazer um parênteses. Aqui a gente está usando uma estratégia exatamente da metodologia ativa. Eu tenho uma pessoa com a experiência, ela vai contar, antes de você buscar na literatura lá o que é o PBL, para buscar as evidências, ela vai contar qual é a experiência dela com o PBL. Tá? Então, conta lá. Muitas e muitas reuniões para a construção desses casos com pessoas, não só enfermeiros, como biólogos, de todas as áreas, e essa construção é feita coletivamente e possibilita você ver o aluno dar um salto. E aí você vai lá. Eu pego o aluno no primeiro período, no terceiro período, no sexto período e no nono período. Eu vejo ele dar um salto. E aí você vai lá, lê a situação problema, lemos, faz o brainstorm, isso, exatamente. tira as hipóteses, faz a questão de aprendizagem, ele volta para o grupo para compartilhar a resposta da questão. Exatamente. Aí ele volta depois para refazer a síntese. É isso? Isso, exatamente. Tá. Qual que é o referencial teórico do PBL que vocês usam, você sabe? Não. Tá? Tem muita gente que usou do sírio-libanês, que é a espiral construtivista, né? Porque eles fizeram Eles cursos no usam Brasil a espiral inteiro. construtivista, mas a meu ver, e por tudo que eu li e que eu aprendi, não é bem Tá, então, tem algumas pessoas que usam a espiral construtivista. Na problematização, a gente usa muitas vezes, né, o arco de Manguereza, exatamente. Então, a fundamentação teórica de cada metodologia, a gente precisa depois aprender, porque senão também a gente não faz a metodologia ativa de acordo com como ela foi planejada, tá? Tem a escola de Maastricht, tem várias escolas aí que elas trabalham com essa questão. E não adianta, a gente precisa, para fazer as metodologias ativas, ser capacitado nisso mesmo, tá? Porque para ser facilitador, você precisa ter experiência nesse pedaço, senão você mela o processo, muitas vezes. Nesse caminhar, acaba que o arcabouço teórico ficou múltiplo, não ficou um único arcabouço teórico. Então, mas isso é importante. Professores né? que gostam de trabalhar mais com arco, tem os grupos que gostam. Ficou. Então, mas o ideal do currículo é que eu tenha um alinhamento teórico para todo mundo trabalhar na mesma gestão, tá bom?
A gente falou, o Mário falou de baseado em projetos, então muitas vezes eu tenho a construção de um projeto, eu acho que a sua filha, você falou, né, que tem que fazer o vulcão, tem que fazer os carrinhos, né? Então, muito provavelmente também esse grupo está trabalhando numa abordagem que é de projetos. A gente tem a aprendizagem baseada em casos, em pesquisa, a aprendizagem por pares, que é aquela que o Mário falou para vocês, né? Geralmente a gente faz assim, né? Eu aprendo com ele, você aprende com ele, vai de 2 a 2, depois eu junto mais pessoas, e aí a gente vai fazendo como se fosse uma bola de neve e compartilhando isso até que a gente chega numa plenária para ver os produtos, para compartilhar os produtos que todo mundo faz. Na literatura internacional, você vai achar pair share, porque o pair é de você compartilhar e o share é de você, na verdade, ter um momento que você divide, né, essa grande questão. Tá? O TBL, né, as pessoas falam muito como metodologia, mas acho que a gente discutiu de manhã essa questão, fazer todas as suas aulas de TBL, não dá, né? Você faz a primeira, segunda, terceira, quarta, depois ninguém mais quer fazer o bendito do TBL, tá? A gente tem o Paulo Freire, tá certo? Não está escrito no slide, mas a gente tem o Paulo Freire, que é o carro-chefe da metodologia ativa do ponto de vista da problematização. Enquanto no PBL eu tenho um caso, que é um caso fictício, na problematização eu tenho isso que você contou um pouquinho, que é eu vou no território, eu analiso o território, eu vejo os determinantes sociais que estão acontecendo ali, eu parto da realidade. Mas não é só para a territorialização que a problematização serve, né? A problematização serve lá para o último ano também, quando eu tenho um problema de saúde, né? Eu tenho um problema de saúde de uma pessoa, tenho um problema de saúde da comunidade, e aí eu preciso também analisar todas essas questões aí, tá bom? Eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente está trabalhando com o momento híbrido, né, que a gente tem diferentes atores. E que papéis, tá certo, as pessoas têm. Só para vocês terem uma ideia, né, as teorias de aprendizagem, ó, quantas vertentes que elas têm. Tá? Tá bom? Para fundamentar cada uma das propostas que a gente tem. Eu gosto muito dessa autora, que é a Janet Grant, né? Ela fala da aprendizagem ativa e aí ela traz uma série de estratégias educacionais. Eu não vou falar de materiais didáticos, mas eu gosto muito da palavra de estratégias educacionais, né? Ela fala muito da importância do cronograma e conteúdo, porque eu tenho que fazer aquele processo de autogestão do tempo, eu tenho que fazer um planejamento educacional para mim, né? Para eu poder acompanhar a parte à distância, né? A gente tem que apresentar o curso e os objetivos, porque senão a gente vai ter aquele aluno perdido lá dentro, que não sabe o que está fazendo dentro do curso. E muitas vezes no fórum, a gente tem que retomar esses objetivos para as pessoas não caírem numa discussão que seja uma discussão outra, que não é aquela que a gente quer, ou que é a meta que o curso tem. Tá? Então precisa ficar muito claro, e os tutores têm que estar muito capacitados nisso. Senão eles não percebem que eles estão mudando a temática, às vezes, da discussão que está acontecendo. No presencial isso também acontece, viu, gente? Não é só na distância, não. É que, às vezes, a ausência, né, das pessoas no presencial, ela dificulta, né? Eu acho que o mais importante, sobretudo, é a gente refletir sobre a prática, a gente tem que fazer exercícios, tem que fazer casos mesmo, a aplicabilidade disso, não pode ter coisas só que sejam para teoria, eu tenho que mostrar a aplicabilidade. Só é significativa se eu uso. Se não tem uso, para que eu estou aprendendo isso? É o que o meu filho fala assim, para mim. Por que é que eu tenho que aprender isso na faculdade? Por que é que eu tenho que fazer deste jeito? Ele fala para mim. Ele está terminando o curso de publicidade e propaganda. É importante as leituras e as referências. É importante ter tarefas e avaliações agendadas, mas as avaliações têm que ser compatíveis com o método. Com o método. Não adianta fazer avaliação de múltipla escolha, é importante, porque algumas coisas eu preciso de conhecimento mesmo, né? Então, saber o nome lá de qual é a injeção, qual é o garrote, qual é não sei o quê, pode ser fundamental para a segurança do paciente. Tá? Pegando aí o que a gente discutiu. Mas, né, se eu estou fazendo uma abordagem que é crítico-reflexiva, e aí eu vou dar lá qual é o nome do músculo,
não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, as avaliações elas têm que ser compatíveis. Não adianta querer fazer uma avaliação que seja uma avaliação de conhecimento, de memorização, dentro de uma metodologia que está querendo ser crítico-reflexivo. E não adianta ter curso presencial à distância se não tem feedback. Tem uma palavra que é fundamental quando a gente fala de metodologia ativa: avaliação formativa. Então, uma das competências principais do professor da metodologia ativa é saber dar feedback. Tem técnica para dar feedback. Eu não começo falando pelo que ele não sabe. Eu começo escutando ele. Como é que ele acha que ele foi? Para saber, lembra, né? Eu não escutei vocês? Eu começo escutando como ele acha que ele foi. Falo para ele as coisas que ele fez bem. Pergunto para ele o que é que ele poderia melhorar. Depois eu faço um planejamento de melhora, um planejamento, porque feedback tem que ter plano de melhora. Se eu quero que ele melhore na competência, eu preciso ajudá-lo a melhorar. Senão é igual a avaliação formativa, né? Ó, eu vou lá e falo: ah, então, querido, olha, estamos no final do curso, foi muito bom, tá certo? Adorei você, mas você está reprovado. E ele vai dizer para você: como assim você nunca me disse que eu estou reprovado? Que é isso que eles falam, né? E com razão, com razão. Porque eu, no papel de professor, não fiz isto para ele passar. Nada, absolutamente nada para ele passar. Ao contrário, eu pus uma pá de cal em cima dele, né? Porque eu fui lá e dei um feedback para ele no final que ele não passou. Então, a avaliação e feedback tem que ser processual. Processual. Se eu tenho 3 semanas, né, 6 semanas, você falou, na terceira eu tenho que estar dizendo para ele como é que ele está. Se eu tenho um semestre, aí eu preciso ir adaptando esse tempo. Eu tenho um semestre, eu tenho mais tempo, não preciso ser na terceira semana. Mas eu tenho que fazer isso. Se esse menino não está aprendendo, eu preciso colocar ele mais vezes fazendo aquela atividade. Tá certo? Eu preciso fazer um plano educacional para ele, que ele assine e se responsabiliza pelo aquele plano educacional. Por isso que portfólio, né? Já ouviram falar de portfólio? Que o aluno escreve, é bom, porque daí eu consigo fazer, a partir da autorreflexão dele, um planejamento educacional junto com ele. Então, vamos lá. Como é que a gente faz um feedback? Quem é que pode ajudar? Vamos exercer a metodologia ativa. Primeiro, eu escuto a pessoa. Não é? Ele acabou de fazer um atendimento, ele fez uma prova, sei lá, eu escuto como ele acha que ele foi. Primeiro faço a escuta. Depois, eu vou valorizar aquilo que ele fez de bom. Então, eu começo sempre pelo fator que é positivo. Tá? Tem várias técnicas de feedback. Eu estou dando uma resumida aqui, né? Mas eu estou dando uma resumida, né? Mas aí, depois, eu pergunto o que ele poderia fazer de melhor. Porque eu quero ver... Se eu disser para ele de cara, eu não estou sendo crítico reflexivo. Ele pode falar para mim, ó, eu acho que eu não tenho nada para fazer de melhor. Já fiz, estava tudo ótimo. Aí você vai falar, nossa, vou ter que trabalhar bastante com você, né? Vou ter que ter mais amorosidade com aquele aluno. E aí eu tenho que basear nas evidências, nos exemplos. Olha, pensa bem. Naquele momento, como que você fez? Aí ele te conta como ele fez. Então, será que eu não poderia ter feito diferente? Porque eu tenho que mostrar as evidências para ele. Eu não posso falar para ele que se eu gostei ou se eu não gostei, porque isso não é uma questão de gostar. É uma questão da evidência, de como é que ele se desempenhou. Tá? Então, o que você poderia fazer melhor? E aí eu vou trabalhar com ele em cima de um plano de melhora para as coisas que ele poderia fazer melhor. Nem sempre a gente consegue fazer um plano de melhora ideal.
pelo tempo que a gente tem, mas às vezes a gente vai exatamente naquelas competências que são essenciais para ele melhorar. Mas sem plano de melhora, o que é que eu estou fazendo na sala de aula? Só quero aluno bom, né, que vai sozinho, desenvolve as competências independente do professor, né? Porque tem aluno que é assim, o aluno é tão autodidático, ele é tão bom que ele vai sozinho. Você dá a oportunidade dele lá, do cenário de prática dele fazer, e aí ele se sai bem. Aí esse é ótimo ser professor. Porque, veja, ele pode ter tido uma relação ruim com aquele professor naquele cenário. Vamos supor que tem alguém doente na casa dele, tá? Que ele está tremendo porque, de repente, a mãe está fazendo quimioterapia. E ele viu a mãe fazendo quimioterapia, os sintomas todos. Depois passou, né? Entendeu? Quer dizer, nem sempre eu sei do que está passando com o aluno em outro lugar e o que reflete dentro do espaço que eu estou ensinando. Então, é isso. Eu acho que cada vez que a gente dá uma oportunidade, a gente dá uma oportunidade real, sem ficar rotulando as pessoas. O conceito de competência é ele. Eu acredito que até o final do curso ele tem a possibilidade de desenvolver aquela competência que está ali para ser desenvolvida. Só que também tem um tempo, né? Se ele não desenvolver naquele período, ele terá que refazer, porque tudo tem um espaço de tempo que é o tempo da vida, né? Mas eu não digo que ele é um aluno ruim no começo, só porque ele está tremendo. É isso, né? Vygotsky fala assim de um trabalho mais proximal com as pessoas, né? Ele fala que alguns alunos, e isso é metodologia ativa, a gente precisa trabalhar de forma mais proximal. Então, eu preciso como se fosse pegar mais na mão dele, né? Esse plano educacional que eu falei, ele é um pouco isso, né? É ser mais proximal a determinado aluno. É contar para ele que ele precisa de um planejamento individualizado, mas que eu acredito que ele pode chegar a desenvolver as competências, né? Então, eu acho que é super legal essa sua postura de olhar para o aluno com os olhos, né, benevolentes e não olhos que sejam olhos de repressor e, assim, de já estar rotulando o aluno de que ele não é bom, que ele treme. Ah, esse aluno é péssimo, ele treme. Né? Ele não precisa ser o aluno que treme com você. Ele passou a ser o aluno que consegue fazer aquilo porque ele teve o tempo dele e ele teve o apoio do professor necessário para desenvolver as competências. Então, para mim, isso é um professor que encanta, né? Porque ele dá a oportunidade para o aluno, tá certo? Sair do lugar que ele estava e ir para um lugar que é um lugar de maior competência profissional. Eu falo, é isso mesmo, eu falo para ele, não tem problema. Pode ter medo, todo mundo tem, não tem problema, eu também tenho, todo mundo tem. Eu acho que é isso mesmo. É legal mas essa tá no papel do professor que eu preciso ter. No papel que eu preciso ter enquanto professor, que é um papel diferente, né? No papel do tradicional, acabou, né? Eu dou a prova. Naquele momento, todo mundo tem que ter o mesmo desempenho. A prova é isso, é marcar que eu estou avaliando você e que naquele momento todo mundo tem que ter aquele desempenho. Não teve o desempenho, está abaixo da média, não está dentro do desempenho esperado. Tá? Né? E aí, eu me divido. Então, se eu tirei... Eu sempre penso assim, quando eu trabalho com metodologia ativa, vamos pensar que eu sou um piloto de avião. Né? Aí eu tirei 7 para subir, tirei 7 para planar e tirei 3 para pousar. Tá? Logo para pousar. Logo, porque se não fosse para subir, já não subia, não tinha problema nenhum, né? Mas veja bem, eu mato todo mundo que estava lá dentro do avião. A metodologia tradicional é isso. Eu somo, divido lá. Se a média fosse 5, ele tinha passado. Na USP é 5 a média. Tá? Ou se ele tirou 10, 10 e 3, também. Se a média fosse 7, ele tinha passado. Mas matava todo mundo.
E ele tem que ser crítico, reflexivo, para saber, dentro do profissionalismo, dentro da competência profissional, até onde ele pode ir e quando ele precisa de ajuda da equipe, de quando ele precisa de ajuda do professor. Tá bom? Vamos lá para a gente pensar. Quando a gente está na EAD, a gente vai ter a flexibilidade, a interatividade e a assincronicidade. Todo mundo não vai. Tá, eu vou pular uns slides, porque esse aqui tudo a gente já falou. Eu vou falar só desse aqui, especificamente, né, para aprendizagem online, tá? Porque eu acho que daí ele combina bastante com a questão da metodologia ativa. Então, veja, a gente precisa motivar, a gente precisa ensinar as pessoas a acessarem e a ser motivados para estar dentro da plataforma, né? Às vezes as pessoas não sabem mesmo fazer login e senha. Ou faz o login e senha e depois não sabe onde clicar. Tá? É isso. O melhor que eu já usei para responder as pessoas foi tendo um telefone 0800. Porque as pessoas ligavam, essas pessoas tinham muito mais facilidade com o telefone, a gente tinha um 0800, a pessoa entrava na plataforma e ia fazendo junto com ela, assincronicamente. Foi o melhor jeito que eu já tive para ensino à distância. O 0800 é caro, mas dependendo do número de pessoas que você tem, a gente trabalhou com 10 mil pessoas no curso. Valeu a pena. Valeu a pena o 0800. Tá? Aí a gente precisa de uma socialização, da mesma maneira que eu socializo, interajo presencial, tem que interagir online. Eu geralmente começo a trocar informação. Depois eu começo a construir informações e depois as pessoas desenvolvem propriamente dita. Então, quem é tutor precisa ter esta competência para sair da troca de informação para um processo de facilitação propriamente dito. Né? Aquilo que eu escrevi, eu tenho que ler o que as outras pessoas escreveram e refletir sobre o que elas disseram. Tá certo? Eu tenho que pensar sobre isso. Quando o grupo está conversando, e às vezes eles, assim, quando o seu grupo tem grupo que às vezes assim, tem 500 mensagens, mas é aquelas mensagens, oi, bom dia, boa tarde, que texto interessante, que nem leu, né? Não sei que texto interessante é esse. Só põe que o texto é interessante, né? Agora, quando o grupo está muito motivado, e geralmente, né, as plataformas permitem que as pessoas recebam nos seus celulares hoje as mensagens que foram disparadas e elas possam responder. O Moodle, inclusive, tem um aplicativo aqui no meu celular, que eu tenho, sei lá, quantos Moodle na vida, já não sei mais quantos eu tenho. Mas que ele, cadê aqui? Que você consegue... Perdi aqui. Ah, ele chama Moodle mesmo também. Achei que ele tivesse um outro nome, mas ele chama Moodle. Você consegue acessar as plataformas Moodle que você está por esse aplicativo. E você consegue responder, inclusive. Então, essa é uma boa estratégia para que as pessoas possam não esquecer as mensagens e elas possam, através do celular, responder ao fórum. Questão esfria mesmo, né? Se ela for, eu vou entrar só no domingo para responder, o assunto já foi, né? E, geralmente, quando a gente está lá facilitando, isso é importante, que as pessoas respondam umas às outras a partir disso. Troquem materiais, troquem informações, troquem experiências, né? A gente tem que oportunizar isso. É, assim, cansativo para o tutor, porque ele tem que ler muitas mensagens e ele tem que estar alinhado para ver se ninguém está falando muita besteira, né? Porque, às vezes, a pessoa está equivocada num conceito. Às vezes ela está sendo agressiva com alguém. Então, a gente precisa fazer isso. Mas é muito importante que a gente possa dar essa mobilidade aí para os fóruns. E os fóruns só são bons quando eles estão daqui para cima. Tá? Porque, geralmente, a pessoa lê, coloca o resumo do que ela leu lá dentro do fórum. Né? Você fala, bom, assista um vídeo e fundamente o vídeo que você assistiu, às vezes. Ela vai lá, fala duas coisas sobre o vídeo, pega um texto que ela leu, pegou no Google, o primeiro que aparece, né? Fundamenta. Então, a gente precisa também qualificar as pessoas nas buscas. Na metodologia ativa é fundamental eu saber fazer busca em bons sites.
Então, sempre que eu tenho uma plataforma, eu preciso de tutoriais de como é que eu faço boas buscas, bons sites. Então, eu falo para as pessoas, busquem pelo menos no Google Scholar. Porque senão ele põe no Google mesmo a palavra e o primeiro que vem, às vezes é bom, mas às vezes não. Às vezes é de um site que é um site que não tem evidência científica nenhuma. Então, eu também preciso... Isso, vou lá buscar do Wikipédia. Então, eu preciso também aprender a fazer boas buscas para instrumentalizar as pessoas. É claro que para o presencial isso é fundamental, mas para o EAD isso é mais fundamental ainda. Então, se eu não sei fazer, eu também preciso aprender, para eu saber um pouco daqueles processos que estão ali acontecendo. Tá bom? Bom, eu acho que a mensagem que eu queria, né, dar para vocês, para a gente terminar, eu acho que eu já estou quase extrapolando no tempo, eu tenho 5 minutos para terminar, mas eu queria deixar uma mensagem de que, assim, a gente precisa fazer com que o aluno acredite nele, nas capacidades que ele tem. Se você fizer ele acreditar nisso, ele vai se desenvolver dentro daquele processo. Tá certo? Se você... eu acho que um outro problema que a gente tem, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que são do mesmo serviço, e é o caso das ETECs, é o caso das escolas, está trabalhando com, quando você fala da SEST SUS, né? A gente está trabalhando com pessoas do mesmo ambiente de trabalho. E aí, isso pode virar para um ambiente, tanto no presencial quanto para o EAD, isso pode sair do ambiente do contrato de trabalho que a gente virou. Então, a gente precisa entender que quando a gente trabalha, né, com metodologias ativas, muitas vezes a gente está trabalhando com aprendizagem baseada no quê? Problemas. Então, a gente não está falando mal do serviço. A gente está falando de uma metodologia que ela tem fundamentação teórica e que ela se presta a analisar problemas que podem estar presentes nos serviços que a gente trabalha. Então, isso precisa ficar muito claro nos ambientes que a gente trabalha, porque senão começa a ter muito ruído, tá? Então, os contratos de trabalho, eles têm que ser feitos que a discussão que acontece no grupo fica no grupo. Não é para sair. Isso também é um ambiente sigiloso, também é um ambiente de respeito. Senão, começa a sair. E outra coisa, né? Tem que ser um ambiente seguro de aprendizagem. Se eu sou chefe, né, eu não vou ficar no mesmo grupo de tutoria dela, porque é óbvio que vai ter uma relação assimétrica. Pode haver, pode ser que a gente trabalhe tão bem que a gente consiga, mas vai existir, pode existir esse tipo de coisa. Então, eu preciso, quando construo os grupos, também olhar para esse tipo de coisa, para evitar situações que sejam situações, né, a gente não quer uma metodologia que todo mundo fique na mesma horizontalidade. Então, esses grupos precisam ser constituídos de maneira diversa, mas eles também precisam ser constituídos de maneira que essas relações de poder elas fiquem fora. Tá? A mesma coisa, é doutor, é mestre, não interessa. Seu título fica lá fora. Ó. Aqui dentro do grupo tutorial, você é igual a todo mundo. Esses pactos são fundamentais. E quando a gente acredita nisso, a gente vive isso, dá certo. Eu posso garantir que dá certo. Tá? E eu acho que aí a gente tem que valorizar as pessoas como pessoa, respeitar o conhecimento do grupo, né? Se as pessoas souberem que a gente vai respeitar o conhecimento, que a gente vai compartilhar conhecimento, a gente também vai aprender, que a gente vai construir junto. Tá bom? Eu não entrei nenhuma, não sei se era isso que você queria, mas eu não entrei em nenhuma metodologia ativa específica. Tá bom? Acho que não cabe nesse período que a gente tem fazer isso. Quem quiser estudar, pode me escrever. O meu e-mail estava lá no primeiro slide, é vlgarcia@uol.com.br. Amanhã eu ponho ele de novo. Pode me pedir texto, eu mando com o maior prazer, entendeu? Tá certo? Não tem problema nenhum. Acho que metodologia ativa ensina isso. E, assim, a gente só é feliz no mundo quando a gente consegue compartilhar, né? Eu aprendi com a metodologia que compartilhando a gente cresce junto, né?
Então, o que vocês precisarem, pode me escrever. Eu tenho o maior prazer de mandar. Se eu demorar, você me escreve de novo, que às vezes, né, de repente, no meio de tanto e-mail. Mas, geralmente, eu respondo rápido, tá bom? E eu espero que essas conversas todas que a gente está tendo hoje, que a gente vai ter para vocês, né, façam vocês refletirem sobre o que vocês estão fazendo e o quanto vocês já estão fazendo de coisas que a metodologia ativa ela é, né, semelhante, e o quanto vocês acham que vocês já podem amadurecer. Eu tenho certeza que depois de amanhã vocês já vão ter umas ideias de estratégia educacional para colocar na prática cotidiana do dia a dia, tá bom?